Um incêndio de grandes proporções atinge uma fábrica em Ibiúna. O nosso telespectador que fez essas imagens aí pra gente disse que o incêndio começou por volta da 00:30. O fogo se espalhou rapidamente pela fábrica da Nissin Miojo, que fica ali ao lado da rodovia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 2 pessoas ficaram feridas. A empresa disse que não havia ninguém trabalhando. Vamos direto para o Globocop conversar com a repórter Bruna Vieira. Bruna, incêndio onde, hein? Monalisa, o incêndio que você tinha comentado no começo do jornal, um incêndio numa fábrica de alimentos aqui na Nissin, um incêndio de grandes proporções em Ibiúna, no interior de São Paulo. A gente ainda vê bastante fumaça branca, né, uma fumaça bastante alta, né, labaredas já altas, porque lá embaixo a gente consegue enxergar fogo ainda. Bem lá no cantinho, lá dentro, a gente está vendo que ainda tem fogo. A informação que a gente tem aqui é que esse incêndio começou por volta de 00:00, 00:30. O fogo se espalhou rapidamente. Pela informação oficial da empresa, não tem ninguém ferido, tá? Não se sabe ainda o motivo desse incêndio, o que provocou, mas o que a empresa disse pra gente é que na hora que esse fogo começou, todo mundo foi retirado daqui. O Corpo de Bombeiros passou pra gente a informação de 2 feridos, mas a gente ainda não sabe que vítimas seriam essas, tá? Muitas equipes vieram para cá, como eu disse, um incêndio de grandes proporções, então os bombeiros vieram de Osasco, de Cotia, de Barueri, e eles continuam por aqui fazendo esse trabalho de controle. A gente vê muitas viaturas por aqui. Esses bombeiros chegaram bem mais cedo, aí já no início da madrugada, para conseguir controlar esse incêndio, que eu repito, era uma fábrica de alimentos, a Nissin, em Ibiúna, no interior de São Paulo, e a gente ainda observa bastante fumaça aqui, e olhando mais para dentro da fábrica a gente vê fogo. Tá bom, Monalisa? Daqui a pouco a gente pode voltar com novas informações sobre esse incêndio. Combinado, Bruna. Obrigada. Voltamos a falar do incêndio numa fábrica de alimentos em Ibiúna, que está chamando bastante atenção. Sabina Simonato está lá. Oi, Sabina, o que você conta pra gente? Bom dia. Bom dia, Monalisa. A gente está aqui na porta dessa fábrica da Nissin Foods do Brasil, fica em Ibiúna, na beira de uma rodovia. É uma fábrica bem grande. Daqui da frente, porque a gente não tem autorização para passar desse ponto, a gente consegue ver uma fumaça branca atrás daqueles galpões. O que os bombeiros acabaram de me dizer? Eles disseram que o fogo está confinado. Não significa que o incêndio foi extinto, aliás. Ele está controlado num galpão apenas. Dessa forma fica mais fácil para os homens do Corpo de Bombeiros acabarem com esse incêndio. Mas não acabou neste momento. Ele apenas está confinado. Existem 20 viaturas do Corpo de Bombeiros ali dentro. São bombeiros da região de Osasco, Cotia, Barueri, da Grande São Paulo. Num primeiro momento, houve a informação dos bombeiros de 2 pessoas feridas. Mas eu conversei com um dos bombeiros que saiu agora há pouco, até porque eles estão abastecendo os carros de bombeiros, os carros da corporação. Aqui mesmo do lado tem um lugar onde eles conseguem pegar essa água dentro da própria empresa. E aí eles me disseram o seguinte, que não, ninguém ficou ferido. A Nissin Foods do Brasil também informou isso, que não há ninguém ferido. O fogo, aliás, começou por volta da 1h da manhã. A gente vê uma movimentação aqui em frente da empresa. O que são essas pessoas? Alguns funcionários que não conseguem entrar, tem um pessoal que veio entregar mercadoria, entregar embalagem, entregar caixa de papelão, e essas pessoas também são barradas e ficam aqui na porta. Gente que veio de várias regiões do interior do estado entregar material aqui. Eu conversei há pouco com um desses entregadores e o que ele me disse? Ele falou, olha, Sabina, eu estava lá dentro, eu fui entregar mercadoria, caixas de papelão, eu estava lá no pátio, aí num determinado momento um funcionário começou a gritar, sai, 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 porque está pegando fogo. O fogo, segundo os bombeiros, começou num dos galpões. Tem gente que fala que lá funcionava um estoque, tem gente que fala que era uma área em reforma, um galpão em reforma. O fato é que nesse momento a gente consegue ver bastante fumaça aqui do lado de fora. É uma área bem grande, fica na beira de uma rodovia, essa empresa aqui, a Nissin, a fábrica de alimentos. Agora a gente vai para o alto, que eu quero saber com a Bruna Vieira. Bruna, tem fogo? Dá para ver aí? Você deve ter uma visão privilegiada. O que você vê aí do alto? Oi, Sabina, bom dia. Dá para ver fogo sim. Você falando agora do trabalho dos bombeiros, a gente observa aqui do alto que eles estão trabalhando com mangueiras. O
combatendo o fogo. Por aqui há muita fumaça branca, do alto dá para ver isso claramente, mas há ainda labaredas bem altas, então tem fogo lá dentro. A gente observa o trabalho que os bombeiros vão tendo aí com as mangueiras, né, para conseguir fazer esse controle. E aqui do alto a gente também observa que o telhado desses galpões já caiu, já cedeu. Por isso que a gente observa muito fogo ainda lá dentro. Então tem partes que a gente vê essa fumaça branca saindo e partes que a gente vê muito fogo mesmo. Então inicialmente a gente tinha falado, né, que o Corpo de Bombeiros havia informado aí 2 vítimas nesse incêndio, mas então essa informação já foi corrigida pelo Corpo de Bombeiros. Não há vítimas, assim como a própria empresa já avisou que ninguém ficou ferido, que na hora que começou o incêndio todo mundo foi retirado, isso por volta de 00:30, né, quando o fogo se espalhou rapidamente, e ainda não se sabe o motivo desse incêndio nessa fábrica da Nissin, a fábrica de alimentos, um incêndio de grandes proporções aqui em Ibiúna, no interior de São Paulo. Então eu lembro que tem muitos bombeiros ainda aqui, gente que veio, equipes de Osasco, de Cotia, de Barueri, e estão usando mangueiras agora nesse momento para conseguir apagar o fogo, porque daqui do alto a gente observa que ainda tem muitas labaredas mesmo dentro dos galpões. O telhado já cedeu e os funcionários vão junto com os bombeiros, né, observando todo esse trabalho de controle do fogo. Monalisa. Ô, Bruna, eu vi agora há pouco, quando os meninos abriram a imagem, a rodovia é muito perto, né? Essa fumaça toda atrapalha um pouco a visibilidade ou não? Ou ela dissipa? Monalisa, aqui na lateral passa uma rodovia, a estrada Bugiro-Nacal, e daqui do alto a gente observa que não chega a atrapalhar os motoristas não, tá? A fumaça, ela tá indo muito mais para a esquerda da fábrica do que para a direita, que é onde tem essa estrada. Então tem pouca fumaça chegando ali e não chega a parar. A gente observa que tem muitos carros que vão seguindo normalmente aqui nessa estrada, tá? Apesar de ter alguns caminhões parados ali, os carros vão seguindo normalmente. Tá certo, Bruna. Obrigada pela informação. Obrigada, Sabina, também.